Olá, olá meus amigos, tudo bem com vocês? Fernando Wilrich aqui, vice-presidente da BR Condos, a maior rede de administradoras de condomínio do Brasil. E aqui no Casos de Condomínio, no nosso canal do YouTube, eu sempre trago decisões judiciais importantes para o nosso dia a dia da administração condominial. Questões, muitas vezes, que a lei não prevê e que o judiciário acaba se manifestando, às vezes situações corriqueiras como essa que eu vou mostrar aqui hoje, e que são importantes para boas práticas, tanto para as empresas como para os síndicos e para quem é gestor ou trabalha com administração de condomínios, certo? E o tema que eu vou tratar aqui hoje, trazendo duas decisões judiciais de tribunais estaduais, não trouxe nenhuma decisão do STJ hoje, porque essa matéria de fato não tem por que chegar até lá, mas vai trazer uma orientação bastante prática aqui para o dia a dia, que se refere à aplicação ou não de multas rescisórias por cumprimento ou descumprimento de obrigações e de prazos contratuais na vida do condomínio. Peguei aqui duas decisões judiciais que tratam especificamente de previsões de contratos de administração de condomínio, administradoras. Mas, claro, o regramento que eu vou mostrar aqui, as decisões judiciais, se aplicam a outros contratos que o condomínio tenha de prestação de serviço continuado, certo? Como eu sempre faço, vou compartilhar aqui minha tela com vocês e a primeira decisão que eu vou mostrar é uma decisão, se não me engano aqui, do TJSP, deixa eu conferir, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Como eu sempre relembro, essas decisões elas são de acesso público, qualquer pessoa que pesquise a base de jurisprudências dos tribunais tem acesso a decisões como essa, e é o que eu estou trazendo para vocês aqui. Então vamos lá. Neste primeiro julgado aqui que eu trago, ele está relatado da seguinte maneira. A controvérsia envolve a rescisão antecipada de contrato de prestação de serviço pelo condomínio e consequente aplicação de cláusula penal prevista no instrumento. É natural, os contratos de prestação de serviço, eles costumam ter prazo, né, um prazo inicial, um prazo de fidelização, por assim dizer, e depois normalmente prevêem uma renovação automática, ou por prazo indeterminado, ou por iguais períodos. Se o contrato for rescindido sem justo motivo, ainda na fase de fidelização, no prazo contratual, o próprio Código Civil prevê a aplicação de multa. Então não há, desde já, ilegalidade nesses aspectos, né? De o contrato de prestação de serviço tem a prazo, de que tem a cláusula de como que ele se renova, e de que tem a cláusula de multa, né? Cláusula penal, em caso de descumprimento do prazo por parte do condomínio. Vamos lá. Nos termos da cláusula 12ª do contrato, restou o estipulado prazo de 24 meses de vigência, com previsão de que, caso houvesse uma rescisão imotivada nos primeiros 12 meses, haveria uma multa, prevista no artigo 603 do Código Civil. Também ficou pactuado que, após este período, o contrato poderia ser denunciado mediante aviso prévio de 30 dias, sem incidência da penalidade, salvo uma hipótese de rescisão por justa causa, a qual poderia ocorrer a qualquer tempo, desde que formalmente motivada. Então, essa redação aqui desse julgado está de perfeito registro e de facílimo entendimento de como pode ou como deve ser os contratos de prestação de serviço. Pode ter prazo de vigência, pode ter prazo de fidelidade, pode ter prazo de multa, o que precisa ser respeitado sob pena de multa, com a exceção de ser justificado a rescisão do contrato por inexecução do prestador de serviço, a famosa justa causa. O contrato foi firmado em novembro de 2020, mas o condomínio notificou a empresa da rescisão em agosto de 2021, com um termo final do aviso em setembro de 2021. Assim, a rescisão ocorreu antes do prazo de 12 meses, momento em que a incidência da cláusula penal se daria, salvo comprovação da justa causa. Todavia, embora a notificação extrajudicial expedida pelo réu, no caso do condomínio, mencione a rescisão, que a rescisão se daria
na forma de justa causa, tendo em vista as inúmeras falhas na prestação dos serviços contratados, não houve individualização ou demonstração específica dessas falhas no ato da notificação. Em conformidade com a regra pactuada, caberia ao condomínio justificar, de maneira objetiva e fundamentada, os motivos que ensejariam a rescisão contratual por justa causa, o que não ocorreu. Olha que interessante. Então, o condomínio quer rescindir o contrato antes do prazo e, por mais que possa ter ali insatisfações ou por mais que possam ter falhas, essas falhas precisam estar qualificadas, né, como falhas de inexecução do contrato e que precisam constar de maneira clara e específica no ato de notificação. Ainda que na contestação o réu tenha elencado uma série de supostas falhas na execução do contrato, tais alegações deveriam ter sido formalmente apresentadas na fase ainda de notificação extrajudicial. Sob pena, então, de se considerar, como aconteceu, o rompimento contratual imotivado. Nesse contexto, a simples invocação genérica da justa causa, dissociada de elementos concretos e tempestivamente apontados à parte prestadora de serviço, na notificação, não se revela suficiente para afastar a incidência da cláusula penal. Além disso, a penalidade estipulada no contrato não se mostra abusiva, uma vez que decorre do exercício regular da autonomia privada, encontrando amparo na legislação, que assegura a liberdade contratual dentro dos limites da função social do contrato. O instrumento contratual foi pactuado entre partes plenamente capazes, prevendo de forma clara e inequívoca as condições de sua vigência e as consequências jurídicas da rescisão antecipada. Não há desequilíbrio contratual que justifique a exclusão da multa. Então, olha, essa redação desse julgado aqui está realmente muito claro, muito fácil de compreender. O contrato foi assinado pelo síndico, as partes tinham condições de analisar os elementos do contrato, não havia qualquer falta de equilíbrio contratual que precisasse do amparo do judiciário e a multa prevista decorre da própria legislação. Então, no judiciário, a multa foi mantida e o condomínio teve que pagar a multa rescisória para o condomínio, certo? Agora vou analisar aqui um outro caso que também fala do mesmo tema, né, da multa por rescisão de contrato, mas sobre um outro elemento, que é a renovação automática do contrato por igual período e uma rescisão que se deu após o prazo inicial, então, do contrato, prazo inicial de fidelização, por assim dizer. A empresa autora ajuizou a ação de cobrança de multa contratual por rescisão unilateral, alegando ser credora, então, do condomínio em virtude do contrato de prestação de serviço de administração. O contrato foi celebrado em maio de 2019 pelo prazo de 3 anos, 36 meses, o que não é também um prazo absurdo ou abusivo, 36 meses no prazo natural, tendo sido renovado automaticamente por mais 36 meses, ou seja, um contrato que prevê uma renovação não por prazo indeterminado, mas por iguais períodos. Mas lá em 2023, um ano e pouco depois da renovação automática, o requerido, então, o condomínio solicitou a rescisão do contrato e também o fez apontando uma justa causa, um justo motivo, alegando, então, descumprimento de obrigações contratuais. Porém, então, a empresa entende que a rescisão foi imotivada, também pela falta de discriminação de quais estariam descumprimentos acontecendo, e que, então, faria jus ao recebimento da multa contratual no valor de mais de R$70 mil, em razão da rescisão antecipada. Só que, em primeiro grau, a ação foi julgada improcedente, por isso do recurso. E no recurso, o entendimento foi que não há validade na cobrança dessa multa contratual após o período de renovação automática. Por quê? Porque o contrato de prestação de serviço, ele tem, sim, fundamento numa cláusula de prazo de fidelização inicial, né, no qual a empresa tem uma expectativa de recebimento, mas após o término desse prazo, ele se torna um contrato de trato sucessivo,
aonde a renovação, na verdade, se dá na sua própria execução, porque o relacionamento continua ali com a prestação de serviço diária, né, mensal da administração. Ao contrário das alegações, o disposto no artigo 603 visa preservar o prestador de serviço de eventual rompimento de vínculo de maneira surpreendente, né, inesperada, ocasionando prejuízos materiais que deveriam ser compensados pelo pagamento de perdas e danos. Esse é o fundamento da multa e ele é plenamente lícito. Ocorre que a situação do caso concreto em nada se aproxima daquela prevista na legislação, haja vista que o contrato chegou a ser renovado. No ato da rescisão, houve a devida notificação. Dessa forma, não há que se falar em multa pelo encerramento do vínculo, conforme bem observado na sentença da primeira instância. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a multa exigida pela autora incide apenas na hipótese de rescisão antes do término do período de fidelização ajustado no contrato principal, não se estendendo às prorrogações. Relevante observar que a multa compensatória pela resilição antecipada, né, a rescisão antecipada, visa indenizar a contratada pela frustração de sua justa expectativa no tocante ao prazo certo de vigência original do contrato, não sendo este o caso dos autos, uma vez que havia prorrogação automática. Assim, após o cumprimento do prazo inicial, a aplicação da multa não se justifica. A renovação automática consiste em prorrogação do contrato inicial, sendo certo que o prazo de 36 meses inicialmente estabelecido foi cumprido pelo requerido. Portanto, após o prazo de fidelidade, não há que se falar em multa por rescisão antecipada. Esse caso, deixa eu ver, se não me engano, acho que também é do TJSP, também é do Estado de São Paulo. E a gente encontra, né, decisões dessa natureza, com essas características aqui, praticamente em todo o país, né? Então, olha que importante para quem trabalha no dia a dia, né, com administração condominial, para quem é síndico, né? Os contratos de prestação de serviço continuado, eles podem ter prazo. O prazo é perfeitamente lícito, inclusive o prazo é de 24 a 36 meses, né? Em alguns contratos até um prazo maior em razão de necessidade de investimento, né, por parte do prestador de serviço. Mas no contrato de administração de condomínio, esses prazos de até 36 meses são muito razoáveis. E a previsão de multa por rescisão imotivada nesse prazo inicial também encontra guarida, né, encontra apoio e amparo na própria legislação, podendo prever multa, inclusive, de até 50% do saldo do contrato até o final da sua vigência, do final do prazo de fidelização. Mas uma vez que o contrato foi renovado automaticamente, se tornando um contrato por prazo indeterminado, ou ainda que seja uma previsão com cláusula de renovação por iguais períodos, né? Aí a rescisão pode acontecer a qualquer tempo, respeitado, claro, o prazo de notificação para a rescisão do contrato, que pode ser de 30, pode ser de 60, já vi prazos de 90 também, e que não há prejuízo nenhum neste prazo de rescisão, né? Se não for respeitado o prazo de rescisão, faz jus a empresa ao honorário do prazo de rescisão tão somente após a renovação indeterminada ou por iguais períodos, certo? É importante obedecer, né, e entender para justamente evitar prejuízos para o condomínio e negociar contratos dentro desses parâmetros, né, que o judiciário nos traz. Ok? Espero que eu tenha contribuído mais uma vez com vocês. Se inscreve no canal aqui, toda semana tem caso novo de condomínio onde eu trago um julgado para comentar aqui com vocês, tá bom? Valeu, um grande abraço, gente.